Bom, então a gente vai falar hoje sobre a expansão dos Estados Unidos, tá? A expansão territorial dos Estados Unidos e a gente vai falar sobre a Guerra de Secessão, tá? A Guerra Civil Norte-Americana, beleza? Bom, então vocês se lembram que a história dos Estados Unidos começa com o processo de colonização da Inglaterra ali nas 13 colônias a leste, banhado ali pelo Oceano Atlântico, né? Na costa do Oceano Atlântico. E aí é muito interessante porque o processo de expansão dos Estados Unidos vai ser muito rápido. Em 80 anos, eles chegam praticamente no tamanho que eles são hoje, né? Então, como que eles conseguiram isso em tão pouco tempo? Quais foram as estratégias usadas aí pelos norte-americanos para conseguirem esse avanço, né, tão significativo? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que houve um crescimento populacional nos Estados Unidos, tá? Esse crescimento populacional, ele vai ser ocasionado por diversos fatores, tá? Então, um processo de imigração muito forte que vai haver nesse período. Então, muitas pessoas vindas especialmente da Irlanda e da Inglaterra foram para os Estados Unidos porque era um país em crescimento e aí essa recém-liberto, essa ideia de você prosperar, né, num país dessa forma existia, então houve, né, um forte processo de imigração. E aí, durante esse processo de imigração e por conta desse crescimento populacional, eles precisavam de alimentos. Então, era necessária um aumento fundiário, um aumento de terras para a produção de alimentos, para que eles pudessem garantir essa acompanhasse, né, todo o processo de expansão fosse acompanhado por um processo que permitisse que essa expansão acontecesse. Bom, já no início do século XIX, então, lá por volta de 1810, a população dos Estados Unidos ela cresce imensamente, né, para o modelo daquela época, e aí eles percebem que fazer apenas uma produção de alimentos agrícola não era o suficiente. E aí, então, eles passam a adotar a pecuária dentro dos Estados Unidos, tá? Outra coisa que vai impulsionar a marcha para o oeste, né, foi o fato deles terem encontrado ouro na região da Califórnia. Então, a busca de metais preciosos, ela acaba gerando resultados. Existe aí, né, uma transformação de uma economia pautada basicamente na indústria familiar e no cultivo agrícola. Agora, eles inserem nesse modelo a acumulação de metais preciosos. E ele estava na região oeste dos Estados Unidos por conta da condição geográfica, da formação geológica dos Estados Unidos. E aí eles fazem o que eles chamam então de marcha para o oeste, tá? Essa expansão para o oeste, essa marcha para o oeste que os norte-americanos vão fazer, ela foi justificada, ela foi baseada na doutrina Destino Manifesto. Tá? O que era essa doutrina Destino Manifesto? Dizia que os norte-americanos haviam sido escolhidos por Deus para ocupar todo o território entre o Atlântico e o Pacífico, que é o território dos Estados Unidos, certo? Então, eles teriam recebido essa mensagem aí, não sei de quem, porque nesse caso eles não usaram o anjo Gabriel como ferramenta, mas que eles teriam recebido de Deus esse chamado para dominarem os territórios entre o Atlântico e o Pacífico, certo? E aí, obviamente, né, claro, tudo que impedia eles de conquistar essa dominação, né, e de efetivar os planos de Deus, foi aniquilado, né? Por exemplo, os nativos, né? Os ameríndios ali que foram mortos e foram sendo empurrados cada vez mais para o oeste nas batalhas que eles tiveram, né? Nas guerras que eles enfrentaram ali, nas guerras locais entre os homens brancos e os nativos ali dos Estados Unidos, tá?
E mais tarde, né, essa ideia de conquistar o território a oeste vai ganhar uma ideia mais abrangente. E aí eles saem só do território entre leste e oeste, da região onde eles se encontravam, e eles vão dizer que eles têm que dominar toda a América, que aí vem a doutrina Monroe, a América para os americanos, que eram eles mesmos, tá? Bom, então, a partir daí a gente já começa a desenhar os Estados Unidos como ele é hoje, tá? Opa, fui demais aqui. Bom, obviamente tudo isso trouxe várias consequências muito tristes, né? Uma delas, e bastante complicada, é o massacre indígena que é feito dentro dos Estados Unidos por parte dos brancos, tá? Especialmente. Embora a gente vá... quem já assistiu o filme O Regresso, que o Leonardo DiCaprio é o principal lá, mostra, né, algumas tribos até lutando a favor, né, da expansão do território por rivalidades lá locais, mostra os franceses tentando ajudar os nativos, né, enfim, mas o fato é que realmente houve um massacre muito grande, tá, dentro do território. Outra coisa aí interessante é que os Estados Unidos ele passa a ter um desenvolvimento econômico muito significativo. Em coisa aí de 50 anos, os Estados Unidos dão um salto econômico, assim, fora de série. E para isso ter acontecido, algumas outras coisas são necessárias, tá? Como, por exemplo, a tomada de alguns territórios. Então, quando a gente fala dessa expansão territorial dos Estados Unidos, não só a expansão feita de conquistas de terras, né, ou o próprio massacre indígena e tal, mas a gente fala muito também da questão das guerras que foram sendo envolvidas aí, especialmente com o México, para poder garantir território onde houvesse petróleo, onde houvesse recurso mineral que eles pudessem utilizar e utilizar em larga escala, tá? Então, esse aumento territorial dos Estados Unidos, ele se dá de formas diferentes, tá? Então, olha só, aí no mapa vocês têm Oregon. Oregon foi cedido pela Inglaterra, tá? Foi um território dado. Era uma colônia da Inglaterra e aí acabou ficando para os Estados Unidos assim de forma muito não estou fazendo nada aqui, pode ficar, tá? A Louisiana era uma colônia francesa, lembrando que os franceses estavam colonizando a região mais a norte aqui, né? Essa região aqui do Canadá foi colônia francesa, então algumas regiões, e aí então tinha essa proximidade, tá? Então, Louisiana era uma colônia francesa que Napoleão Bonaparte negocia com os Estados Unidos pelo valor de 15 milhões de dólares, tá? A Flórida é comprada também dos espanhóis. Ela é comprada por 5 milhões de dólares e o Alasca, que não aparece aí porque ele tá lá para cima, né? É comprado da Rússia pelo valor de 7 milhões de dólares, tá? Então esses foram os territórios comprados. Oregon foi cedido e esses daí comprados. O México cede a região em roxo que vocês estão vendo, que hoje é Califórnia, né? O mais conhecido ali, Califórnia. Só que para os Estados Unidos não era suficiente. Então eles vão guerrear contra o México, tá? Pela região ali do Texas, que foi anexado em 1845. E obviamente não tinha como, né? Os Estados Unidos tinham um processo muito maior de formação de exército, né? Já era um país lutou pela sua independência, já era um país fortalecido, né? Nesse momento, em vários aspectos. Então, o México acaba perdendo essa batalha e o Texas é anexado ao território dos Estados Unidos, que é a região onde há mais petróleo, tá? Nesse contexto aí, a região é onde há a maior quantidade de petróleo, tá? Bom,
Os indígenas, né? A maioria deles foram mortos, tá? Assassinados aí pelos norte-americanos. Eu não sei se vocês sabem, mas o Dia de Ação de Graças que eles têm é uma forma deles amenizarem todo o todo o mal que eles fizeram, né, aos nativos. Então é como se eles comemorassem, tipo assim, vamos fazer esse dia de ação de graças, agradecer as coisas que nós conquistamos naquela época, e era um momento em que eles se, tipo, entravam num acordo de paz, sabe? Tipo, hoje não vamos só por hoje não iremos guerrear e matar os índios e tal, os peregrinos. Bom, enfim, aí eles fizeram esse dia aí de ação de graças, tá? Lá nos Estados Unidos, que é um pouco antes do Natal. Bom, todo esse processo de expansão do território norte-americano vai gerar consequências políticas, né? Porque se até então eles tinham só isso aqui, ó, para tomar conta, né? Agora eles têm um território imenso que eles precisam estruturar, tá? Bom, e aí a história dos Estados Unidos, politicamente, ela começa a ser desenhada a partir disso. No ano de 1789, é eleito como o primeiro presidente dos Estados Unidos o George Washington. Ele vai ser o presidente lá por 8 anos, tá? Ele é o primeiro presidente eleito, certo? E naquela época, a gente sabe que hoje os Estados Unidos ele tem politicamente são os democratas e os republicanos, né? E isso sempre meio que se desenhou ali nos Estados Unidos da América. Então, essa ideia dos partidos políticos que foram crescendo nos Estados Unidos e que hoje os mais fortes ali são os republicanos e os democratas é um resquício desse momento aí que a gente está vendo agora, tá? E aí, o que mais chama atenção nesse conflito, né, na verdade, nesse conflito entre os partidos políticos, é o que vai gerar a Guerra Civil Norte-Americana, né, que é a Guerra de Secessão, que acontece justamente por um conflito de ideias entre aqueles que eram contra algumas medidas por questões de pensamentos ideológicos e conservadores e aqueles que eram a favor de que essas coisas acontecessem, tá? Então, quando a gente fala da Guerra Civil dos Estados Unidos, né, a Guerra de Secessão norte-americana, a gente fala de um conflito que vai envolver uma ideia, né? Especialmente uma ideia. Que ideia era essa? A libertação ou não dos escravos, né? A abolição ou não da escravidão. Então, prestem bastante atenção nisso, porque a ideia de um conflito, o que antecede esse conflito, é que durante todo o tempo de colonização das 13 colônias, o norte ele se desenvolve na base da industrialização familiar, então tinha um processo industrial, eles comercializavam entre eles e entre outros países, até por essa razão, quando a Inglaterra começa a pegar no pé ali deles, né, proibindo que eles fizessem comércio com algumas regiões, eles vão acabar pressionando toda a estrutura da colonização, conseguindo a independência, e a região sul, por sua vez, era uma região à base de economia agrícola, então a plantação de produtos tropicais e tudo mais. E aí, essa estrutura ela vai se manter por toda a história, por todo o processo, inclusive dessa expansão aí, né, norte-americana e tal. E aí vem então o grande problema disso tudo, tá? Essas diferenças econômicas e sociais já eram muito marcantes entre eles. A gente percebe um norte extremamente mais fortalecido em termos de economia, sociedade, até de formação de exército, né? Até de formação militar, e um sul que usava toda a sua estrutura agrária para manter esse trabalho à base da mão de obra escrava.
na base da escravidão, tá? Então, essa aqui é a divisão que fica muito... da onde, né, sai o norte contra o sul, né, nesse conflito. Bom, durante muito tempo, manter ou não a escravidão foi discutida lá na região dos Estados Unidos da América. E aí, o Sul sempre foi contra a abolição, porque toda a economia deles era baseada nessa mão de obra escrava. Então, como é que eles vão ser a favor, né, de uma coisa que prejudicaria eles economicamente falando? Por sua vez, o Norte, eles queriam a libertação dos escravos não por questões humanistas, né? Mas por condições da própria base, da própria condição de escoar, né? De ter um território unificado nesse processo econômico e que eles pudessem garantir toda a venda desses produtos, né? Quanto mais estados, né? Quanto maior o mercado consumidor, mais forte seria a economia do norte. Quanto mais tempo a escravidão se mantivesse, mais tempo duraria a prosperidade econômica dos estados do sul. Então eles tinham um conflito. E esse conflito ele era totalmente econômico. Era totalmente pensado e pautado na condição econômica. E aí, no ano de 1860, o Norte lança a candidatura do Abraham Lincoln. Abraham Lincoln era um nortista e ele era abolicionista. Ele defendia o fim da escravidão por essa condição, tá? Ele achava que manter os estados... Porque daí, quando começa a conversa de vamos abolir a escravidão, partiu dos estados do sul a separação. Vamos separar então, e aí vocês ficam como vocês querem e a gente fica como a gente quer. E o Abraham Lincoln era contra a separação. Ele não admitia que os Estados Unidos se separassem. E ele tinha uma forma, estruturada já de entender a escravidão. Tá? Aí é lançada a eleição do Abraham Lincoln. Abraham Lincoln é eleito presidente dos Estados Unidos. E aí, quando ele chega à presidência, ele fala sobre a escravidão. E ele diz que se ele pudesse salvar a União, ou seja, se ele pudesse manter a unidade dos Estados Unidos sem libertar nenhum escravo, ele faria. Mas como havia uma pressão do norte para que isso acontecesse, por ser a parte mais rica e mais fortalecida, ele não vê outra alternativa a não ser abolir a escravidão nos Estados Unidos da América, tá? Então, aí efetivamente ele faz isso, né? Ele acaba fazendo com que haja a abolição da escravidão. Aqui estão a bandeira dos Estados Confederados do Sul. O Abraham Lincoln é eleito e aí inicia o processo da Guerra Civil norte-americana, tá? Então, o que acontece? A Carolina do Sul, ela não aceita a eleição do Abraham Lincoln, ela nem espera as coisas irem se desenrolando, e aí ela fala, eu não faço mais parte desse território, desse país, da União, enfim, eu não faço mais parte. Então, a guerra começa por uma liderança da Carolina do Sul. E aí, os outros estados que a gente viu lá no mapa em azul, resolvem ir na bota do estado da Carolina do Sul, e aí começa o conflito efetivamente, tá? Bom, a guerra em si, ela foi, assim, bastante fácil de ser vencida pelos estados do norte, porque pela estrutura econômica e pela formação que eles tiveram, por todo o histórico, toda a história, enfim, eles tinham muito mais recursos, né, de guerra. Então, foi bem tranquilo até esse contexto de vencer a guerra. É considerada a primeira guerra em termos da história moderna, em que se usaram coisas assim muito
muito próximas ao que a gente vai ver nas guerras do século XX, né? Primeira e Segunda Guerra, então trincheira, metralhadora, blindados de guerra, para vocês terem noção de como os Estados Unidos, os estados do norte nos Estados Unidos, estavam bastante fortes, né? Bastante organizados. Então, assim, não tinha como, né? Realmente não tinha como o Sul ganhar. Eles perdem a guerra, eles são incorporados novamente ao território dos Estados Unidos, vira novamente um país unificado. A escravidão ela é abolida nos Estados Unidos, tá? Isso vai acabar gerando ondas abolicionistas na América inteira, tá? Mas os Estados do Sul não digerem muito bem essa história, sabe? Para eles não foi ficou meio esquisito. E aí surge o movimento da Ku Klux Klan no ano de 1867, uma organização racista criada pelos fazendeiros ali do sul, né, os donos dos latifúndios que tinham a mão de obra escrava. Muito triste esse momento da história, né? Até hoje existe aí essa seita da Ku Klux Klan, em que eles acabaram gerando aí vários acontecimentos bastante pesados, né, para a história. Eles torturavam os negros, queimavam lugares e falavam que tinham sido os negros, roubavam coisas e colocavam a culpa nos negros, torturavam, enfim, né? E até hoje existe aí essa seita. Ao todo, foram 600 mil mortos no conflito, inclusive o Abraham Lincoln, que foi assassinado por um cara chamado John Butch, que era um fanático sulista, completamente contra o movimento abolicionista, completamente contra toda essa política implantada pelo Abraham Lincoln, e aí então ele acaba sendo assassinado no ano de 1760, tá? E aí, já nesse final de século XIX, os Estados Unidos da América passa a despontar como um país extremamente potente, extremamente forte, organizado. Eles perceberam o poder que eles tinham ali. E aí, daí para frente, ele só vai crescendo com a Primeira Guerra Mundial e depois a Segunda, se transformando no que a gente conhece até hoje, certo?